Oi gente, eu sou a Lau. Eu vou começar contando aqui pra vocês das páginas A13 a 24 do livro. Já começa estruturando a convivência entre as três protagonistas, a Lia, a Ana Clara e a Lorena, que por sinal sempre deixou muito claro que elas são bem diferentes em questões de personalidade. A Lorena se mostra uma pessoa mais vaidosa, sonhadora, deseja um amor romântico. Já a Lia, ela é bem engajada politicamente, galera. Vale ressaltar que elas estão na época da ditadura militar, no ano 70. Mas voltando, ela é ligada a contra a ditadura. E ela tem um espírito crítico, ela tem um espírito racional. Agora, puxando mais para Ana Clara, ela é como uma pessoa mais frágil. Só que ela é marcada por um passado de abandono, que envolve drogas. Ela vive contradições entre as aparências e as dores internas. As primeiras conversas e interações entre as três meninas não só relevam a intimidade que tem entre elas, mas também os choques das visões de mundo que as três obtêm. E pela personalidade, a Lorena é mais puxada por seu romantismo, a Lia com a sua militância e a Ana Clara com seu drama pessoal. Só quero deixar claro para vocês que nessa parte dessas páginas, pequenas páginas, elas estão em um pensionato, que funciona como um espaço fechado onde as meninas vivem. Só que as políticas e os problemas sociais sempre atravessam a vida delas. E eu quero falar para vocês que o trecho é muito marcado pelas alternâncias de vozes narrativas. O que isso significa? Que mostra os pensamentos íntimos de cada uma delas. É muito bem estruturado, sabe? É como se a gente realmente estivesse dentro da mente delas. Nessas pequenas páginas, o convívio entre elas já começa a mostrar a diferença de classe, ideologia e até mesmo temperamento. As conversas são cheias de ironias, provocações, pequenas intimidades também, mas também com tensões que pronunciam conflitos futuros. Já como o clima da época, nos anos 70, aparece de forma indireta, principalmente os pensamentos de Lia, que observa a opressão política e questiona os valores da sociedade. Esse aqui é o geral. Páginas 25 a 36 do livro As Meninas retrata a história de Ana Clara e fala de alguns traumas dela. Tudo se inicia com ela tendo relações íntimas com seu amante Max quando ela começa a desabafar com ele. Essa parte vai abordar muito o tópico dos traumas que ela tem. Por exemplo, sobre a prostituição, porque a mãe dela era uma prostituta, ela viveu em um ambiente de uma família humilde, ela era uma menina humilde, e a mãe dela era uma prostituta. Tanto que em uma parte ela fala, ela cantava para me fazer dormir, mas tão apressada que eu fingia que dormia para ela poder ir embora de uma vez. Porque ela precisava, né, à noite ir para o trabalho dela. Isso nessa parte que ela tem dificuldades para ter relações sexuais, né, com o Max, por ela ter esse trauma da mãe dela de infância. Tanto que a mãe dela dormiu com o dentista dela, que é o próximo tópico que conta na história, nessa parte da história. Ela tinha um dentista, ela não lembra o nome dele, mas ela o chamava de Doutor Algodãozinho. O livro, essa parte conta que ela não lembrava o nome dele por ser algo muito traumático pra ela, porque agora a gente entra num tema muito sensível, porque esse dentista abusou dela, né? Ele assediou ela. Ela falava que ele não tratava ela, que ela sentia algumas dores no dente, ela tinha alguns buracos no dente, ele somente colocava algodão, por isso esse nome. E além disso, ele aproveitava das consultas para poder assediar ela. Por exemplo, um dos casos em que ela retrata que ela sofre assédio do doutor é esse. Eu vou citar para vocês aqui. A mão arrebentava o botão da minha blusa. Onde será que foi parar o meu botão? Eu disse. E de repente ficou tão importante aquele botão que saltou quando a mão procurava mais embaixo, porque os seios já não interessavam mais. Por que os seios já não interessavam mais? Por quê? O botão, eu repeti cravando as unhas no plástico da cadeira e fechando os olhos para não ver o cilindro de luz fria do teto piscando numa das extremidades. E o botão? Não, não é o botão que eu quero, é a ponte, a ponte. A ponte me levaria para longe da minha mãe e dos homens baratas tijolos, longe, longe. O que ela quis dizer? Ele assediou ela e aí nessa parte é uma das mais pesadas porque ele tira a roupa dela. Ele assedia ela e ela fala que antes ele só assediava ela tocando nos seios dela, porém ele passa a querer ir mais longe. Então nessa cena ele tira a roupa dela. E aí, por que ela fala que a ponte livraria ela? Porque o que ela precisava fazer no dente era uma ponte. Se o doutor fizesse a ponte, ela não precisaria mais ir lá, então logo ela não precisaria mais passar por isso. Além disso, essa parte da trama também retrata os vícios dela em bebida alcoólica e a sua ganância, pois a todo momento ela e Max estão consumindo uísque.
É uma forma dela de fugir dos problemas, de fugir desses traumas dela. Toda vez que ela vai falar sobre alguma coisa, ela pede pra ele encher o copo, como uma forma de conforto pra ela. E a parte da ganância pois ela valoriza muito, muito, muito dinheiro. Tanto que ela fala que prefere ter uma crise e chorar dentro de um carro Jaguar do que dentro sentada em um ônibus. Ela também fala que ela não pode casar com Max, pois ele já foi rico, agora ele já não é mais. Então ele já aproveitou a vida, ele já viajou vários países. Agora é a vez dela de ser rica. Ele não conseguiria garantir isso pra ela, então por isso que ela não pode casar com ele. Além disso, no final ela faz uma revelação pra ele de que ela tem a suspeita de que esteja grávida. Oi, eu sou a aluna Julia Alves, vou falar da página 37 e 47 do livro As Meninas. Essas páginas continuam a história de Ana Clara, uma personagem muito complexa, dividida entre a culpa e o desejo de mudar. Ana Clara começa dizendo: "Acho que estou grávida. Está me ouvindo? Grávida." Ela retrata a gravidez como um símbolo de pureza, de recomeço, como se ela ainda pudesse gerar algo bom depois de tanta dor e sofrimento. Ela continua falando com Max, o homem que ela está profundamente apaixonada. Nas falas dela, mostra a dependência emocional e a carência que ela tem por ele. Para mim, dá para perceber que Ana Clara não quer apenas o amor de Max, ela quer se sentir vista, valorizada, amada de verdade, uma coisa que nunca aconteceu antes na vida dela. É um começo de um delírio, de uma confusão entre o amor e o desespero. Agora ela lembra da irmã Ducha e o tom fica um pouco mais triste. Minha Ducha, minha Duchinha, tão queridinha, tão florzinha. Essa lembrança é cheia de afeto e saudade, como se ela quisesse voltar para um tempo que ela ainda era inocente, não tinha sofrido tanto. Ana Clara começa a misturar o passado com o presente. Ela fala de religião, de culpa, de sentimento. Parece que ela quer se castigar e ao mesmo tempo se perdoar. Eu acho que isso só mostra o quanto que ela tá tentando buscar um sentido pra vida, mesmo sem saber como. Essa parte é muito dolorosa, onde Ana Clara começa a lembrar de um passado ruim, cheio de solidão, de dor. Dá pra sentir a vergonha e a tristeza dela nessas páginas. Eu acho que essas páginas mostram o lado mais humano dela, uma mulher que errou, mas que sabe que errou e segura esse peso todo sozinho. Com você foi lindo, Max, mas quando pomba, quero só o presente entrando do futuro mais que perfeito. Essa fala é uma das mais bonitas de todo o livro. O futuro mais que perfeito mostra que ela quer viver algo verdadeiro, algo que dure, algo que faça bem para ela, mesmo que isso nunca tivesse acontecido. É o sonho impossível dela. Ana Clara, nessa parte, parece ter aceitado o que viveu e o que perdeu. É como se ela dissesse: eu não consegui ser o que eu queria. É uma parte muito triste, porque mostra que ela ainda sonha, mas que talvez não haja mais saída para isso. Nessas 10 páginas, a Lígia faz a gente mergulhar completamente na mente de Ana Clara. Ela mostra uma confusão entre uma mulher que sofre, mas que ainda tem esperança. Eu acho esses um dos trechos mais tristes, porque mostra que Ana Clara não é só uma personagem perdida, mas sim a luta de quem tenta recomeçar, mesmo que tudo pareça impossível. Vou falar um pouquinho sobre as páginas 48 a 67 do livro Das Meninas. Nessas partes do livro, a gente percebe que a narrativa continua bem fragmentada, mas dá pra acompanhar um pouquinho do que se passa com os personagens. Primeiro, aparece uma lembrança meio assustadora, ligada à infância. É uma visão de sangue que mistura a história de Rômulo e Remo, que são os irmãos da mitologia romana. Essa cena ela é bem simbólica e mostra como a protagonista mistura memórias pessoais com as coisas que ela ouviu na escola, na religião, sempre deixando de um jeito bem intenso e confuso. Pois, o texto passa por uma crítica forte à burguesia, que fala sobre a obsessão por beleza, cirurgia plástica, status sociais e de como as mulheres acabam presas nesse padrão, vivendo para agradar outras pessoas, que a narradora ela ironiza esse mundo de aparências e deixa claro o quanto ele sufoca. Em seguida, surge o tema do casamento, que mostra como, na visão da sociedade, a mulher ela só teria valor se casasse bem, de preferência com um homem rico. A narradora ela lembra de exemplos da família e até do círculo social, revelando as contradições. De um lado, o desejo de viver intensamente e do outro, a cobrança para seguir o modelo de esposa perfeita. Nesse meio tempo, o texto também mostra cenas do cotidiano, tipo preparar um chá, esperar um telefonema ou até conversar com as amigas. Só que nada é neutro, tudo ele vem carregado de angústia, de ironia ou de crítica. Até essas coisas simples são usadas para mostrar a tensão emocional que as meninas vivem. O ambiente da faculdade também ganha grandes destaques.
As falas e as lembranças mostram como os personagens lidam com o amor, com o futuro, até com a política, sempre divididas entre a rebeldia e a obrigação. Oi, gente, eu sou a Malu e agora eu vou apresentar a página 59 a 70 do livro As Meninas. Bom, o começo, ele é marcado, pelo isolamento ligado às lembranças do passado em relação à família. A mãe, ela surge também como papel principal, associada ao abandono, à mágoa, ao rancor, aquele sentimento triste. E a ideia de traição, da mãe, desse abandono, ela é simbolizada na expressão apunhalada pelas costas, que é também um sentimento de tristeza e de abandono. O medo, ele também é destacado e ele é sempre ligado à solidão, à repreensão e à violência que tá acontecendo naquele ano e naquele lugar, Tá sendo um lugar muito de caos, de muita pressão e muita confusão também. Só que tem uma parte que a Lia fala que é muito importante, que é preciso ter peito de ferro para aguentar essa cidade. Falando que é preciso ser forte perante a tudo aquilo que tá acontecendo. E muitas vezes, a mentira, ela também aparece no trecho, uma forma de defesa para sobreviver às regras. Só que eu acho que, além disso, a forma religiosa também é muito importante. Uma parte também que o contraste da música, ela surge como um ato de rebeldia, um escape diante aquele silêncio imposto pelo medo, pelo sentimento de tristeza. Esse mesmo trecho, a Lorena, ela questiona a obediência da pátria, ressaltando como a autoridade exige a submissão sem dar liberdade de escolha, só indo lá fazendo sem motivo algum. Já a Lia, ela representa a questão da imigração e da identidade nacional, evidenciando as suas origens diferentes de seus pais e como isso, reflete e influencia a sua vivência aqui no Brasil. O amor, ele também é presente, só que ele é acompanhado de insegurança, medo, rejeição e receio de não suprir as expectativas. Apesar disso, as amigas são bem amigas e tem muito ato de solidariedade entre elas, sempre se apoiando nos momentos difíceis. Também surge, uma reflexão entre a vida e a morte, mediada pelo impulso do amor e pelo desejo de liberdade, que é bem simbolizado. O sentimento, ele é confuso, contraditório. Eu acho que, por fim, aparece uma carta trazendo as notícias de morte. Só que eu acho que, apesar dessa dor, os conselhos de uma freira, que é do convento, elas ajudam a aliviar essa dor das meninas. Por que Lígia Fagundes Telles usa Ana Clara como uma das personagens principais do livro? Porque ela representa os conflitos internos e dilemas da juventude, mostrando como fatores familiares, sociais e políticos influenciam suas decisões e relações.